Vamos abrir as Bíblias para Gênesis capítulo 3. O objetivo da mensagem, irmãos, é fortalecer os nossos pensamentos, que é tão atacado nos dias atuais. Somos tão atacados na forma de pensar. Muitas vezes o mundo nos leva a pensar tanto em política, em segurança pública, nas novas regras aí que vão entrando dentro da escola, e nós acabamos enchendo a nossa mente com tanta coisa deste mundo, que esqueçamos e muitas vezes esquecemos, né, de analisar alguns fatores espirituais extremamente importantes e relevantes aqui na obra que Deus faz na nossa vida. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5. Temos aqui Satanás atacando Adão e Eva. Diz assim a palavra de Deus: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, Vou ler novamente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, só faz sentido nós falarmos de proteção espiritual se nós mostrarmos aquilo que está à nossa volta. E eu quero trazer aos irmãos aqui esta noite, tanto um breve relato que eu acabei de ler, de Satanás atacando aqui Eva para derrubar Adão, e também falarei rapidamente sobre Jó nessa meditação. Nós precisamos entender que não tem o porquê as pessoas aceitarem Jesus se elas não entenderem que serão condenadas. Quando nós escolhemos evangelizar alguém e falamos só do céu, por que aquela pessoa vai se dobrar ao Senhor Jesus se ela ouviu só do céu? Muitas vezes é o lago de fogo que mostra quão precioso o céu é. Muitas vezes é a condenação eterna que mostra a necessidade de tomar uma decisão agora. E quando se fala sobre proteção espiritual, quando se fala de proteção que está em Deus, nós precisamos entender que o que faz isso ser tão importante nos dias de hoje é quando nós vemos o inimigo nosso que está solto. O apóstolo Pedro vai chamar esse inimigo como um leão que está ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas olha aqui algumas estratégias que Satanás adota. Na verdade, o objetivo de Satanás aqui é atacar Adão. Adão era o regente, Adão é o representante da raça humana, Adão é aquele a quem o inimigo quer derrubar. Mas o inimigo ele adota um plano para derrotar Adão. E o que Satanás faz para derrotar Adão? Ele usa a esposa. Satanás ele fala o seguinte: se eu aqui como serpente ver Adão passando em frente à árvore e conversar com Adão, não vai dar certo. Adão não vai ouvir a cobra. Adão não vai cair na minha conversa. Mas se eu conversar com Eva e fazer Eva levar o fruto até Adão, ele come. Eu quero mostrar que existe uma mente de anjo nessa serpente. Uma mente muito mais desenvolvida, muito mais inteligente. Uma mente que pensou muito além. Provavelmente, pelos relatos que nós temos nas cartas de Paulo, nas cartas pastorais,
quando Paulo fala assim, mas Adão não foi iludido pela serpente, quem foi iludido foi Eva. Porque a estratégia para Adão cair era ele receber do fruto da mão da esposa. E então, o local que Adão e Eva estão sendo tentados aqui, o ambiente, é um paraíso lindo. O pessoal fala muito, Jesus ele venceu o tentador, Satanás, no deserto, com fome. Adão e Eva caíram no paraíso, e é verdade. Só que Jesus estava 40 dias em jejum e oração. E isso faz que Jesus estava extremamente conectado com o mundo espiritual existente. Enquanto Adão e Eva estavam no paraíso, com bastante frutas ali, e comendo das melhores, isso consistiu uma distração. Eu quero dizer a você que muitas vezes Satanás, ele não quer que a gente vá para o deserto. Porque o deserto, ele pode ser ruim para o nosso corpo. Mas o deserto é bom para a nossa alma. João Batista, ele vivia no deserto. E ele não comia banquete, não. Ele comia era mel e gafanhoto. Porque o deserto é ruim para o corpo. É calor. É desconfortável. É pedra. É escorpião. Mas para a alma faz bem demais. Enquanto muitas vezes as maiores prisões não são as prisões construídas pelas mãos humanas. As maiores prisões não são aquelas prisões de alvenaria, de pedra, de concreto e de barra de ferro. As maiores prisões que os homens estão presos hoje é a prisão do conforto. Porque exatamente por viver num paraíso dentro de casa, muitas vezes por viver numa cidade que parece um paraíso, nós nos achamos tão pouco importante se preparar espiritualmente. E muitos de nós, por determinadas atividades que temos, seja comer uma pizza, um cachorro-quente, fazer um passeio, nós estamos tão despreparados para o mundo espiritual. E é isso que está acontecendo com Eva aqui. Eva está num lugar bonito. Alguém já entrou aqui em um bosque? Ali em Curitiba tem um bosque muito lindo. Em alguns outros lugares também eu conheci bosques muito lindos. E bosque é lindo, mas você perde a concentração, porque é uma flor que você acha encantadora, de repente passa uma borboleta que você nunca viu, você olha para aquilo, e aí você anda mais um pouquinho, e tem um bichinho ali, e aí tem um passarinho colorido que você nunca viu. Lá no sul de Minas tem uns bosques lá que são lindos demais. Só que o lugar paradisíaco, um lugar que é um Éden aqui na terra, é um lugar muito bonito para se morar. Mas é um lugar que nós podemos estar despreparados espiritualmente. Distraído pelo excesso de beleza. Distraído por tantos afazeres que temos. E nós temos um inimigo, que foi muito mais fácil ele camuflar no paraíso do que ele camuflar no deserto, espiritualmente falando. E este inimigo paciente espera Adão e Eva estarem separados. Ele fala, mais cedo ou mais tarde eles vão desgrudar um do outro. E então ele escolhe ali uma serpente, diz o texto. O versículo 1 fala que ele escolhe a serpente, um animal fascinante, encantador. E ele fica ali com paciência. Os maiores predadores são pacientes. E ele está ali esperando Eva se aproximar. E quando Eva se aproxima, começa-se um diálogo entre aquela serpente e Eva. E ele começa a destacar algumas coisas. Mas antes de nós vermos o que Satanás começa a destacar, eu quero mostrar para você que Satanás não é aquela caricatura de um chifre, uma cauda e um tridente na mão. Porque aqui no Éden, ele escolhe um animal, o animal mais encantador que tinha. A palavra aqui no original vai descrever que era um animal atraente. E de acordo com alguns cientistas,
Inclusive com o cientista Adalto Lourenço, é provado que a serpente, a construção da espinha dela, há anos atrás a serpente tinha pernas. E porque ela perde as pernas na sentença que Deus fala, que agora você vai rastejar. Esse foi o castigo para o animal serpente. E Adalto Lourenço mostra que a construção da serpente é como se fosse uma centopeia, cheia de perninhas. E isso é completamente aplicável àquilo que a palavra de Deus descreve. Ou seja, se olhar uma serpente já é algo encantador, de uma forma hoje, já é um animal assim conhecido por hipnotizar pela beleza. Imagina naquela época cheia de perninhas. E aí mostra a habilidade de Satanás de camuflar. Aonde muitas pessoas no dia de hoje não acreditam que ele existe. Muitos crentes nem pensam nele. E a palavra de Deus diz que ali ele se transforma numa serpente. No futuro ele vai se transformar no anticristo. E o anticristo, o que significa isso? Que é uma pessoa de respeito, uma postura religiosa. Se o anticristo, se Satanás adentrasse em um recinto, seja numa igreja, ninguém perceberia. Porque ele não viria vestido como um ladrão, como um bandido. Ele não viria com o cabelo despenteado. No futuro, ele é o anticristo. A postura dele não é aquilo que as pessoas pensam. Segundo aos Coríntios 11, 14, vai dizer que o próprio Satanás se transforma num anjo de luz, mostrando o seguinte, que pela aparência ninguém o reconhece. Satanás é as ações, é aquilo que João vai falar na sua primeira carta, e o espírito do anticristo já está no mundo, porque a ação dele é matar, destruir, roubar, mas na aparência ele se parece com um galã, ele se parece com alguém de postura. Ninguém bate o olho e fala, aquele cara ali parece o diabo. Não. Não é essa a ideia. Muitos filmes aí ilustram muito bem. Porque coloca o diabo como um advogado, como alguém de postura. E é exatamente isso. Ele se transforma num anjo de luz. Ele é um anjo de luz com uma camuflagem tremenda. Agora, olhe a forma do ataque que ele usa. Então, primeiro, ele quer atacar Adão, mas ele não vai direto a Adão. Ele quer atacar Adão, e ele vai então a mulher. Ele fala, Adão não vai pegar, mas ele não pega da minha mão, mas ele pega da mão da esposa. E aí, a forma desse ataque, no verso 2, ele coloca dúvida naquilo que Deus disse. Olha para você ver. Né? Versículo 2. Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Finalzinho do verso 1. E assim disse Deus, não comereis de toda a árvore que está. Ele afirma com a amarga é doce. Ele muda aquilo que Deus fez. E ele sabe que está mudando. E é por causa dessa sentença aqui do verso 4, que ele é reconhecido na Bíblia inteira como o pai da mentira. Porque aqui não é uma confusão que ele faz, é uma mentira descarada, deslavada. E aí ele promete coisas infundadas. Então no versículo 5, ele vai prometer coisas que não tem cabimento nenhum. E o que ele promete no verso 5? Que no dia que a mulher comesse, seria como Deus. Então Satanás ele apresenta o errado como algo vantajoso. Primeiro, você não vai morrer. Verso 4. No verso 5, você vai comer e vai se tornar com os mesmos poderes de Deus. Se você comer, você vai ficar igual a Deus.
E aí é por causa dessa situação aqui que nós morremos fisicamente hoje. O efeito dessa derrubada aqui é o nosso envelhecimento. O efeito deste ataque aqui é por isso que nós morremos, porque nós não temos mais do fruto da árvore da vida para comer. Nós não temos mais dessa árvore bendita e maravilhosa que cura todas as coisas. É por isso que nós estamos com medo de Covid, de tantas outras doenças, exatamente porque Satanás está atacando aqui. Só que quando Satanás ataca, ele espera Eva estar sozinho de Adão. Só que ele também espera estar num horário diferente, porque a Bíblia diz que Deus visitava aquele casal todo dia no final do dia. Na variação do dia tinha Deus. Então Satanás está atacando, não só Eva longe do marido, mas o casal longe da presença de Deus. Porque na presença de Deus, ele não teria oportunidade alguma de fazer toda essa situação aqui que ele está fazendo. E é diante, meus irmãos, dessa situação que está acontecendo, longe um do outro, como casal, e longe da presença de Deus, que a queda do homem vai acontecer. E agora eu quero que vocês pensem nisso, neste ataque que a serpente fez a Adão e Eva, que nós colhemos dos frutos até hoje. Eu quero que você abra lá para o livro de Jó, capítulo 1, e é muito falado esse texto aqui, eu gosto e falo muito dele. Mas nosso foco aqui é a proteção que Deus dá. Jó capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe ele, sua casa e tudo quanto ele tem? A obra de tuas mãos o abençoaste, e os seus bens o multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti em tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vimos aqui o primeiro ataque de Satanás contra Adão e Eva, e agora contra a família de Jó. A primeira coisa que precisamos entender é que Satanás ele tem que ter a permissão de Deus para atacar a vida de Jó. É como se Deus tivesse construído em volta da família de Jó um muro espiritual. E Satanás não pode atacar nem Jó, nem os filhos de Jó, e nada que Jó tem. Sabe por quê? Porque o texto nos mostra que em volta de Jó tinha um muro espiritual. E esse muro espiritual, Jó tem que ir lá no céu e falar: pode atacar? E aí Jó chega e fala para Deus o seguinte, na frente dos anjos, porque Deus sabe o futuro. Quando Deus deixa acontecer o que acontece na história de Jó, não é porque Deus não sabe, porque o único ser onisciente, onipresente é Deus. Tanto os anjos caídos como os anjos que estão no céu não são. Então os anjos têm que ver também. A nossa vida é cercada de testemunhas espirituais. E então Satanás fala o seguinte, tira a tua bênção da vida de Jó. Tira essa proteção que você mima ele aí. E vê se ele não vai negar.
Deus sabe que ele não vai negar, Deus é onisciente. Só que os anjos, Satanás coloca uma dúvida, agora nos anjos que está no céu. Ele não te serve por amor, ele te serve porque você abençoa ele demais. É o que Satanás está falando aqui no verso 10 e 11, irmãos. Trazendo para um linguajar prático aqui para vocês. E aí, então, Deus fala, tudo bem, eu vou tirar o muro espiritual e você mexe no que você quiser, só não mexe na vida dele. Agora, se Satanás tem que ir lá pedir para Deus, para pôr a mão na vida de Jó, porque eu acabei de dizer que existe um muro espiritual em volta de Jó e da sua família. A pergunta é, como esse muro espiritual foi construído? Como que os versos que antecedem ao versículo 9, como que foi construído esse muro espiritual de proteção divina em volta de Ló e dos seus filhos? Porque o texto nos informa que Jó, de contínuo, orava e sacrificava a Deus. Ele não fazia isso uma vez por ano e nem 2 vezes ao ano. Ele fazia isso de contínuo. Eu quero mostrar para os irmãos, antes de nós olharmos os ataques de Satanás, eu quero falar para vocês a proteção que está em Deus. Meus irmãos, lá no livro do Gênesis, a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva ficam sozinhos até eles caírem. A gente não sabe se foi uma semana, se foi um ano, lá não fala. Mas aqui, no livro de Jó, Jó já tinha o hábito de muito tempo adorar a Deus. Eu quero dizer a vocês que a adoração ao Senhor, o culto ao Senhor, constrói em nós, cristãos, um muro espiritual. A adoração a Deus, o amor a Deus que nós temos, e culto após culto, sacrifício após sacrifício, sacrifício físico, sacrifício de louvor, vai construindo uma proteção em volta de nós, aonde Satanás pode até pôr a mão, mas tem que falar para Deus, desmancha o muro, porque espiritualmente existe um muro em volta daqueles que buscam a Deus de contínuo, aonde Satanás não pode entrar sem pedir a Deus. E aí, então Satanás, Deus permite, os filhos morrem, os escravos morrem, e tudo vão morrendo e vão indo para o céu. Vão para o céu. Deus não prejudica nenhum dos filhos, porque é muito melhor o céu. Só que Deus não tira, só que Satanás não tira a esposa de Jó. E aí os comentaristas vão se dividir, porque as pessoas vão ter opiniões diferentes. Alguns vão falar que a esposa de Jó não morreu, porque como Jó era casado, era uma só carne. Então a esposa era como se fosse o complemento da vida dele. Alguns comentaristas vão dizer que a esposa de Jó vai ficar viva porque é parte dele. Eu não sei se é, mas alguns dizem isto. Outros comentaristas vão dizer o seguinte, que Satanás não mata a esposa de Jó, porque a forma que Adão pecou por meio da esposa Eva. E então Satanás larga a esposa viva para atacar o marido. E se isso é verdade, eu não sei, mas que ela fala para o marido, amaldiçoa seu Deus e morre, ela fala. Será que ela pensou, Adão caiu pela mão da esposa, será que Jó também vai cair pela mão da esposa? Só que Jó, irmãos, ele não foi perfeito, mas ele não se revolta contra Deus. Ele questiona Deus, ele questiona do porquê ele passa aquilo, mas ele não se volta contra Deus. Ele passa a missão, ele perde tudo.
Ele perde as coisas mais difíceis da vida, e ele perde num prazo de tempo que muitos de nós ficaríamos loucos. Porque ele perde os filhos num prazo aí máximo de 2 semanas. Em 2 semanas ele perde todos os filhos, ele perde todas as posses, ele fica pobre, ele fica sem dinheiro. A mulher fala para ele mudar de religião, abandonar o Deus, que se o Deus dele fosse de verdade, ele não estava passando por aquilo. Ele tem não só a perca dos filhos, mas ele tem a perca de quê? Da saúde. Eu já vi muita gente aguentar perder muitas coisas, mas quando perde a saúde, muita gente blasfêmia. E Jó, ele vai passando por perda atrás de perda, e ele não blasfema contra Deus. E agora eu vou fazer uma pergunta para você: por que Jó não blasfema contra Deus? Se ele perdeu tudo, o que tem dentro de Jó que faz ele aguentar vamos dizer assim, um apanhar maior do que o outro, uma lapada maior do que a outra, e ele não perde o amor por Deus, ele não fala, ele não amaldiçoa Deus, ele não deixa de adorar? Eu quero que você pergunte para você: se você perder o que Jó perdeu aqui no texto, você deixaria de adorar? Por que você deixaria de adorar? Olha com a sua resposta, hein? Eu não sei não, mas Deus sabe o que você está respondendo aí no coração. Ser sincero. Sabe, irmãos, Jó vai mostrar que Satanás estava errado e que Deus estava certo. Ele perde tudo, ele perde a confiança dos amigos, mas mesmo sem entender o porquê, mesmo tendo perguntado o porquê, que não foi pecado, que ele não blasfemou, embora Deus o repreende, e fala: aonde você estava quando eu criei as montanhas? Para você me questionar. Mas não acontece aquilo que Satanás disse que iria acontecer. Ele fica firme, ele continua adorando, e é por isso que no final ele é recompensado, porque Deus só recompensa os filhos obedientes. Deus recompensa quem obedece. Deus recompensa quem tem fé. E mais uma vez nós vimos que toda proteção acontece na presença de Deus. Depois que ele foi tentado e não peca, Deus vem ao encontro dele e monta de novo o muro de proteção. E Jó nunca mais vai perder nada, pelo contrário, ele vai ter tudo em dobro. Sabe por quê, irmãos? Porque a história de Satanás, seja na vitória de Jó ou na derrota de Adão e Eva, é para mostrar que Deus é a nossa proteção. É isso que a mensagem quer te dizer esta noite. É isso que Deus colocou no meu coração. A nossa proteção é o Senhor. A comunhão com o Senhor constrói um muro de proteção. Jesus Cristo é Deus, porque Ele foi tentado e não pecou jamais. Que vocês possam compreender, irmãos, que neste mundo alguns estão no deserto, outros estão no paraíso. Cuidado, para você não ficar distraído. Cuidado para você não negar a fé, para você não envergonhar o nome de Deus. Que nós possamos caminhar firmes com o Senhor. Vamos colocar em pé, vamos.